Boa noite, comunidade. Hoje, aqui nos nossos estúdios, a gente está recebendo um convidado ilustre, o atual diretor, né, o novo diretor, na verdade, do Hospital João Lúcio, que é um dos maiores hospitais aqui da nossa cidade de Manaus. E ele vem hoje aqui para a gente vai ter uma entrevista muito positiva com ele, falar sobre a gestão, sobre se existe algum plano de expansão, enfim, né? Então, eu quero dar aqui as boas-vindas ao nosso programa. Boa noite a você, telespectador. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Silvio Romano. E eu gostaria agora que o senhor falasse um pouquinho para os nossos telespectadores aí, se apresentasse, falasse um pouquinho aí dessa sua carreira no setor público. Boa noite a todos. Muito obrigado, Christian, pelo convite. Nós estamos aqui falando um pouco sobre esse novo desafio que nós aceitamos. E, assim, eu sou funcionário público municipal, sou servidor da prefeitura, engenheiro civil, tenho 35 anos já de carreira pública, né, onde já tive a oportunidade de exercer diversos cargos, tanto na prefeitura quanto no Estado, né, secretário de administração por 4 vezes na prefeitura, secretário de administração no Estado, várias atividades também no Serviço Público Federal, Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, Ministério dos Transportes, SUFRAMA, enfim, a gente tem, ao longo da nossa trajetória, várias atividades em diversos setores, assim, bastante variados, inclusive a própria Suzam, onde já tivemos a oportunidade de passar no período passado. Então, lhe tarimba, né, esse grande conhecimento, essa passagem por vários órgãos do setor público, né, e deixa tarimbado para assumir esse grande desafio, né, que é assumir um dos maiores hospitais do nosso estado. Com certeza, né? Eu acho que talvez o grande desafio, e veja, eu estou com 58 anos, né, fazendo toda uma mudança hoje de carreira também, né? Eu estou trabalhando bastante com a questão da liderança coach tendo a oportunidade de colocar em prática todo esse meu conhecimento de 35 anos de vivência, né, no serviço público, de conhecer as situações, conhecer o que regula, o que movimenta o serviço público e, principalmente, conhecer o servidor público, né, que é muito importante isso. E, nesse momento, quase aos 60, a oportunidade de se reinventar, de utilizar todo esse conhecimento de liderança. Inclusive, até estou começando amanhã duas especializações. Olha, parabéns. Eu vou fazer 2 ao mesmo tempo, em liderança coach, em gestão de pessoas, em neurociência do desenvolvimento e excelência humana. Coisas que eu acho que eu posso, inclusive, colocar bastante em prática já nessa nova experiência no próprio hospital. Muito bom, muito bom. E eu fiz aqui, na verdade, alguns questionamentos, a gente vai fazer esses questionamentos agora. Tá? Plano de ação nessa nova gestão sua, frente a esse hospital, o João Lúcio, né, Zona Leste. Quais são os planos de ação para essa gestão? Bem, a gente, principalmente, assim, de uma maneira geral, a gente precisa colocar o João Lúcio para fazer o seu papel, desenvolver a sua missão. Então, o que ele tem que fazer, tá? A gente tem que fazer com que ele faça bem feito, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, né, com total resolutividade. Então, neste momento, o que eu preciso, pelo menos, é fazer isso, fazer com que ele possa desenvolver as suas funções, as suas atividades, dentro dessa importância do que é o sistema de saúde no nosso estado, de fazer bem feito. Isso inclui, hoje, nesse primeiro momento, né, primeiro uma tomada de conhecer o real estado do João Lúcio, conhecer todas as suas movimentações, conhecer tudo o que acontece dentro do hospital. Tá? A questão de fluxos, a questão de demandas, a questão das suas necessidades, a estrutural,
de maneira que a gente possa, então, entendendo o vento, normalmente eu comparo esse primeiro momento de uma administração sempre como alguém que se coloca na frente de um tabuleiro de xadrez. Então você olha, né, você leva um tempo para você olhar as movimentações, ver a necessidade, analisar correta, né? E ver, inclusive, o que movimenta as pessoas, porque é muito importante a gente entender o que as pessoas precisam, porque, na verdade, eu tenho dois públicos, né? Eu tenho um público que está dentro do hospital, que são as pessoas que trabalham ali, se movimentam 800 pessoas por dia. Então, imagina o número de pessoas que você administra, entre servidores e terceirizados. E eu preciso fazer, então, que essas pessoas estejam felizes, elas estejam bem, porque elas, estando bem, felizes, elas vão prestar uma assistência à população de uma qualidade fantástica, né? Elas já prestam, né? A gente tem o Estado, eu gosto sempre de ressaltar que o Estado tem excelentes funcionários, né? Os servidores do Estado são servidores muito capacitados, são servidores muito empenhados em desenvolver o seu papel, mas muitas vezes o que eles precisam? Eles precisam de uma direção, eles precisam de uma motivação. Então a gente vem, aí usando toda o coach, né, enquanto metodologia e filosofia de trabalho, para fazer com que a gente então tenha pessoas mais motivadas para que a gente possa não só, no primeiro momento, cumprir o nosso papel, mas depois a gente começar a superar metas que a gente então vai estabelecer de acordo com as possibilidades. Porque nesse momento, veja, o Estado como um todo, a área de saúde como um todo, ela está se reestruturando. Tá? Então a gente deve passar por todo o processo em que algumas coisas vão sair de um lugar, vão para outra, ou seja, toda uma organização em que não depende só do João Lúcio, né? A Secretaria de Saúde está se movimentando muito, está discutindo saúde, está pensando em saúde, de maneira que a gente possa então ter uma grande reestruturação do modelo hoje utilizado. Mas vamos fazer o nosso papel para que, nesse contexto todo, o João Lúcio possa, então, digamos assim, ser uma referência, que a gente espera ser uma referência, não só na Zona Leste, mas em Manaus e no Estado como um todo. E até mesmo, já foi tocado aqui, você já deixou bem explícito aí no assunto, onde a gente tinha uma pergunta que ia fazer também para o atual gestor hoje, né, Silvio Romano, que era a questão dessa humanização, né, esse trabalho de humanização, de valorizar, né, o trabalhador, o servidor público, o terceirizado. E quadro funcional lá, como que é dividido hoje o João Lúcio lá? No seu quadro funcional, a estrutura organizacional, como é que funciona? Olha, nós temos mais ou menos em torno de 567 servidores da Suzano. Aí nós temos outras situações, servidores disposicionados de outros lugares e tudo mais. E nesse contexto, para chegarmos a 800 no plantão, quer dizer, no dia, em todos os plantões, aí nós temos os terceirizados, né? Temos as várias situações, as prestadoras de serviço, que também se movimentam dentro do hospital. E cada um tem as suas peculiaridades, tem as suas necessidades, tem aquilo que os move e que nós precisamos ouvir, né? Esses dias, e também, inclusive, não vai ser só esses dias, mas eu vou estar... Eu gosto muito, eu acho importante nós estarmos no meio das pessoas, ouvindo as pessoas, porque uma coisa é o que dizem sobre um determinado assunto, outra coisa é o que é o assunto e a sua percepção de um determinado assunto, né? Então, as pessoas têm me visto esses dias andando, subindo e descendo, andando pelo meio do hospital, entrando, perguntando, interagindo com as pessoas, ouvindo as pessoas, para poder saber das suas necessidades. Não só as pessoas que procuram o hospital, mas também os servidores. Esses dias tive a oportunidade, e vou ficar fazendo isso, vou estar almoçando todos os dias junto com os servidores. Olha. Tá? Por quê? Porque é uma oportunidade de, nesse momento de integração, a gente trocar ideias, ouvir muitas vezes o que eles estão pensando, o que eles estão querendo, e, inclusive, também observar o que precisa ser feito. Porque quando eu me coloco na posição em que o servidor tem todos os dias, eu sinto o que ele sente.
o que ele entrar, o que ele ser servido, como é que ele se porta, a questão de a comida está melhor ou está pior, o ar-condicionado está funcionando legal. Então, são coisas que nesses 3 dias já me deram uma série de percepção do que precisa ser melhorado. Dá para perceber que essa interação sua, né, com um quadro de funcionários, de servidores, ela é uma forma também de olhar o problema e tentar humanizar, tentar fazer com que esses servidores prestem o melhor serviço para a sociedade amazonense. Sim, é isso? Muitas vezes também, inclusive isso. As pessoas, né, no geral, elas precisam ser percebidas, elas precisam ser sentidas. O fato de eu estar junto com ela, porque exercer um processo de liderança é exatamente isso, é estar junto. Né? Você estar junto, estar ouvindo e possibilitando, que é o meu papel enquanto gestor, é possibilitar as condições para que essas pessoas possam se desenvolver e, se desenvolvendo, elas possam executar um melhor trabalho. Né? E esse sentido de se desenvolver não é só oferecer as habilidades necessárias à tarefa que elas executam enquanto profissionais, mas é também questões como compartilhar experiências, se preocupar com o outro, se preocupar com o ambiente físico, ou seja, eu cuidar do meu espaço de trabalho como se eu estivesse cuidando da minha casa. Importante. Pensar na dor, que a dor do outro pode ser a minha dor também. Então, eu olhar o outro como ter uma empatia, né? Eu tenho uma empatia com o outro que vai fazer com que eu tenha um tratamento diferenciado. Tá? E isso, muitas vezes, começa nisso, começa no olhar. Muitas vezes, a pessoa precisa que você pergunte simplesmente, dê um bom dia e pergunte como é que ela está. E mais, não só pergunte, você ouça como ela está realmente. Então, eu vejo que esse processo todo, ele precisa de tudo isso. Precisa, claro, de uma estrutura, precisa de medicamentos, precisa de equipamentos, precisa nós termos tudo funcionando, mas também precisamos que as pessoas estejam felizes e motivadas. É muito importante, né? Então, a gente está fazendo essa entrevista aqui com o atual gestor hoje, o Dr. Silvio Romano, que nos concedeu essa entrevista. E a gente vai passar agora para um outro bloco de perguntas. Dr. Silvio, quais são os desafios dessa nova gestão sua lá, à frente lá do... Se eu ver como desafio mesmo que... Olha, eu acredito deixa com desejo de resolver hoje dentro dessa nova gestão sua, frente ao Hospital João Lúcio. Eu acho que principalmente é motivar as pessoas. Eu acho que o grande desafio é motivar as pessoas a olharem o João Lúcio como uma segunda casa. Tá? Porque, veja, papel, material, tá? A estrutura é algo que, quando eu tenho uma ação sobre ela, é uma ação que depende de mim. Eu resolvo se eu consigo colocar a questão toda de medicamento, a questão das necessidades de ambulatoriais, quer dizer, todas as necessidades, os medicamentos, os leitos, tudo ficar funcionando bonitinho. Isso não vai ter uma vida se as pessoas não estiverem dispostas a fazer com que isso faça o seu papel. Então, eu acho que o meu grande desafio é exatamente isso. Eu acho que o grande desafio é humanizar. Porque quando eu consigo humanizar, tudo isso se otimiza. As pessoas se motivam. Até o cuidado com uma limpeza, ela passa a ser diferente, porque uma casa em que ninguém cuida, e é assim, você passa por um jardim, você vê o jardim todo sujo, você tem com papel na mão e diz, vou jogar meu papel porque não vai fazer diferença nenhuma eu jogar esse papel, porque já está sujo mesmo, então não faz diferença. O inverso também acontece. Se eu passo por um local e vejo que está tudo muito bem, muito bom, muito limpo, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar estimulado, quando eu vou jogar o papel, eu mesmo vou ficar... Se policiar, né? Não vai fazer. Ei, por quê? Poxa, está tão bonito, não vou fazer isso. E isso também é meu. Sim. Sabe? Isso também é meu. Então, eu não vou fazer. Então, eu acho que essas questões, o maior desafio é na questão humana. E eu volto a dizer, não é na questão humana de profissionalismo, de competências ou habilidades para exercer as suas profissões, mas é nas suas relações interpessoais.
Tá? Isso é o grande desafio. E de questões estruturais, hoje o hospital conta com quantos leitos? Nós temos hoje 217 leitos, mas nós temos, em média, 320 pessoas sendo atendidas de várias maneiras. Então existe um déficit de leito, é isso? Existe um déficit de leito. Existe um déficit de leito. E se a gente tiver oportunidade, se na verdade, como o hospital é um hospital de portas abertas, e a gente quem chega lá, a gente recebe e faz de tudo o impossível para cuidar, para salvar a vida, né? A gente nunca vai deixar de rejeitar algum paciente. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando para estar melhorando essa estrutura. Nós estamos já, por exemplo, a gente deve conseguir esse mês, por uma questão simples de organização de espaço, a gente está vendo o todo, né? A gente está olhando esse tabuleiro e vendo como é que a gente pode mexer e otimizar espaços, reunir, agregar, colocar talvez os setores mais próximos que funcionem melhor, e a gente deve, ainda esse mês, já termos 4 leitos, por uma questão simplesmente de reorganização de espaço. A gente ganha, então, em menos de 30 dias, 4 leitos. Então, passaremos de 217 para 221. Alguém pode dizer, sim, mas 4 leitos. Gente, é muita diferença. Faz uma diferença muito grande na rede. Nós temos mais 4 leitos. Tá? E vamos trabalhar para que a gente possa ter leito suficiente, pensando, planejando, otimizando, economizando, porque é fundamental. A gente está criando todos os modelos de forma de termos uma gestão integrada em que a gente tenha um conhecimento de tudo que está acontecendo e tudo que está se gastando no hospital, de maneira que a gente possa ter, então, recurso suficiente para fazer mais e mais investimentos. Tá? Realmente, eu sempre gosto de dizer isso, que a gente administra a casa, tem que administrar as instituições públicas como se fosse nossa casa. E na nossa casa a gente tem todo um cuidado. Né? A gente que vive de salário, a gente sabe assim, eu tenho que pagar uma coisa, poder terminar de pagar para comprar outra. Então, eu tenho que fazer um planejamento. Numa unidade como essa, a gente tem dupla responsabilidade. Primeiro que o dinheiro não é meu, o dinheiro é dos outros. O meu eu já cuido com muita parcimônia. Então, eu tenho que cuidar também do outro. E ver maneiras de que eu possa aproveitar o melhor possível o recurso que eu tenho para fazer com que eu tenha mais condições para as pessoas que estão lá dentro e para as pessoas que vão em busca de atendimento dentro no João Lúcio. Então, assim, a gente é uma coisa de buscar com criatividade soluções mais simples, reorganização, que para isso exige que as pessoas estejam predispostas, porque quando muitas vezes eu preciso juntar 2 setores que não se falam, que não se conhecem, que as pessoas não se interagem, eu preciso que haja uma relação boa, que as pessoas compreendam que essa aproximação, né? Aproximação, ela é uma aproximação, inclusive, que fortalece, ela está acontecendo para que eu possa fazer mais e melhor. A gente vai passar agora para uma pergunta aqui meio espinhosa. Abastecimento. Como está o hospital em relação a medicamento, aos insumos que são usados pelos profissionais de saúde? Olha, nós estamos o que seria normal no início de administração, né? A gente está essas questões que nós temos de abastecimento, tá? Mas nós temos a Central de Medicamentos, né, a SEMA, fazendo todo um esforço de estar nos ajudando e estar suprindo isso. Volto a dizer que também, numa questão micro, que seria o próprio João Lúcio, a questão macro do que seria o Estado como um todo, no sentido de estar pensando como é que pode-se ter o melhor controle dos gastos para que você possa ter uma otimização maior. Tá? Então, isso está num processo, nós estamos no processo de licitação, de compras, de muitas vezes ter que ter que cancelar alguma coisa, ter que comprar outra, no sentido de que a gente vai se acomodando.
É como eu falei, cada um de nós, dentro da estrutura do Estado, dentro da estrutura da saúde, estamos fazendo nossos trabalhos individuais para que a gente, somados, possa fazer o trabalho coletivo e dar um resultado positivo para a população. Tá? A gente percebe realmente, andando aí pelos hospitais da cidade, né, de que o governo tem muita força de tentar acertar realmente, né, acertar os ponteiros. A gente sabe que é um desafio muito espinhoso, árduo, né? É um governo novo aí que tem 140 dias, né? Deve ter inteirado agora 140 dias, mas nós como sociedade civil, né, também, e jornalismo também tem que cobrar, né? Tem que fazer as perguntas corretas. Mas eu quero agradecer, tá? A sua vinda aqui no nosso programa, tá? Que é o AM Hoje Comunidades, o programa está iniciando hoje, estamos trazendo aqui para fazer um esclarecimento, para falar um pouco das ações frente ao Hospital João Lúcio. Eu quero agradecer imensamente a sua vinda, doutor Silvio Romano, e o jornal está de portas abertas. Obrigado aos telespectadores, a gente está encerrando aqui o nosso programa. E uma boa noite, fiquem na paz, e eu vou passar a palavra para suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar falando sobre esse novo desafio, e a gente gostaria de contar não só com a mídia, vocês e a mídia como um todo, mas também as pessoas, que nossas portas estão abertas, tá? Não só do hospital, mas as portas da administração, em que a gente pode estar ouvindo, a gente pode estar ajudando, o que a gente puder resolver, vamos estar resolvendo. E quem tiver, inclusive, soluções, quem tiver propostas interessantes, quem tem experiência e que possa nos auxiliar, estamos aceitando e muito. E será muito bem-vindo. Então, muito obrigado, uma boa noite, Cristian, e ficamos à disposição para novas oportunidades. Nós é que agradecemos a sua presença, tá? E uma boa noite aos telespectadores aí que estão nos assistindo aí, o AM Hoje Comunidades. Aí você vai lá na nossa página, dá aquela curtida. Beleza? Obrigado, um bom final de semana a todos. Fiquem na paz de Deus. Muito obrigado.